Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigado por estar com a gente em mais uma edição do Te Liga Cast, o podcast da Amazônia, o podcast do Pará, o podcast de Ananindeua, podcast que dá oportunidade nessas eleições de 2024 para trazer os nomes de candidatos para levar a você opções para você escolher melhor nessas eleições. E hoje aqui no nosso Te Liga Cast, a nossa entrevistada é a candidata a vereadora Socorro Araújo. Socorro Araújo, em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco, por ter aceitado esse convite para estar aqui batendo esse papo e falar um pouco da tua vida aqui no Te Liga Cast. Muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para falarmos um pouco, da minha vida, um pouco de tudo, um pouquinho de cada coisa. Eu só tenho a agradecer por tudo isso. Que bom. Socorro, a gente, antes de começar aqui o nosso Te Liga Cast, direto dos estúdios IPEX, e nós estamos sempre orientando os nossos amigos que nos dão o prazer de assistir às nossas entrevistas, que o Te Liga Cast é uma ferramenta para esclarecer, para tentar tirar as dúvidas dos nossos amigos de Ananindeua em relação às eleições. Nós aqui não cobramos nada de candidato, também não cobramos nada de partido político. A nossa intenção realmente é esclarecer a população. Esse canal está aberto sempre a todos os candidatos, a vereador, a prefeito, e nós já tivemos aqui a presença de vários candidatos. E a gente agradece mais uma vez a sua presença. Socorro, Te Liga Cast, como eu te falei, é um podcast de Ananindeua, podcast da Amazônia, e eu quero começar esse bate-papo aqui falando e chamando você para mostrar para os nossos amigos que estão nos assistindo um pouquinho de quem é a Socorro, da onde veio, profissionalmente. Fala um pouco de você, Socorro. Eu sou Socorro Araújo, futura vereadora dessa cidade. Eu vim do Nordeste aos 10 anos de idade com os meus pais e mais 7 irmãos. Eu sou a filha mais velha de 7 irmãos. Perdi os meus pais ainda cedo. E aí tive que ser aquele referencial, aquela pessoa da qual os meus 6 irmãos tiveram que contar. Eu saí de Teresina, no Piauí. Teresina. Quando a gráfica do meu pai pegou fogo, ele era gráfico. E aí ele decidiu, vamos embora para o estado do Pará, porque aqui não dá. E aí nós saímos dentro de um Fusquinha. Agora imagine, um casal, mais 7 crianças, 7 meninos dentro de um Fusca. Esse Fusca é guerreiro, hein? Guerreiro. Foi guerreiro até certo ponto. A minha irmã mais nova, ela estava com 1 mês de nascida. Então, saímos de lá. Quando meu pai resolveu chegar no Maranhão, onde moravam os meus avós paternos, uma pessoa lá pegou o Fusca do meu pai e saiu sem ele ver. É engraçado, mas na época não foi. Esse Fusca capotou. O único bem que meu pai tinha acabou. Poxa. Só restou a gente. Mas, enfim, ele conseguiu chegar no estado do Pará, e logo após 1 mês ele mandou nos buscar, E aí foi quando a gente chegou aqui nesse estado maravilhoso, ao qual eu sou apaixonada. Agora sim, eu sou uma apaixonada por Ananindeua. Eu amo Ananindeua. Que legal. Socorro, e aí vocês saíram de Teresina, foram até o Maranhão, seu pai veio para cá, para o estado do Pará, mas já veio direto para Ananindeua? Ele veio direto para Belém e logo depois que ele veio para Ananindeua. Entendi. Logo depois. E aí a família depois veio toda para cá, para começar essa vida aqui no estado do Pará. Conta um pouquinho mais dessa história. 1 mês depois, meu pai mandou logo buscar a gente, Porque ele era aquele pai assim que
carinhoso, guerreiro. Queria a família junto. Queria a família junto, veio para cá. Como ele foi presidente do Sindicato dos Gráficos do Estado do Piauí, então ele viajava para o Rio, ele viajava para vários estados e fazia amizade, porque ele era sindicalista e era político. Ele era apaixonado por política. Daí essa herança que eu tenho, que eu sou também uma apaixonada por política. Então, ele tinha um amigo, ele lembrou que ele tinha um amigo aqui no estado do Pará. E aí ele mandou uma cartinha naquela época, que não tinha, né, toda essa tecnologia que nós temos hoje, e esse amigo trouxe ele para cá e ele conseguiu logo se estabelecer no emprego aqui numa gráfica. E foi quando ele mandou nos buscar. E aí nós começamos. A minha mãe, para ajudar na renda familiar, ela fazia café e o lanchinho, pão com queijo na época, e aí o meu pai levava para vender para os amigos dele, da gráfica. Para aumentar a renda, porque a gente veio morar de aluguel, numa kitnet, com 7 meninos dentro, já pensou? Um quartinho com 7 meninos, com 7 crianças, né? E aí a minha mãe fazia isso, acordava 5 da manhã para fazer esse café para o meu pai levar para vender, para complementar a renda. E assim o tempo foi passando. E aí o meu pai, ele era um cara visionário, mesmo naquela época. Daí ele resolveu já ir partir para outro ramo. Ele montou um bar para minha mãe, e continuou trabalhando na gráfica. Depois disso, meu pai foi trabalhar com vendas. E aí, naquela época, não tinha como tem hoje, né, esses grandes supermercados. E aí se chamava armazéns, né, grandes armazéns que vendiam mercadoria. E aí ele ia vender para os comércios, né? E foi quando ele ficou mais conhecido. E ele, como ele era político, era aquele cara que sabia vender o produto, que sabia conversar. E assim ele foi crescendo, né? E aí a gente já se mudou para uma outra casinha um pouquinho maior, né? E aí foi melhorando as coisas. Foi crescendo, a família foi se estabilizando. Porém, eu vendi vela no cemitério quando eu era criança. Meu pai tinha um estoque de vela. E aí ele decidiu, era dia de finados. Olha, tem um estoque aqui. Aí eu disse, a gente vai vender então, né, pai? Para a gente conseguir mais dinheiro. E foi eu e o meu irmão vender vela. A gente vendeu todas as caixas de vela dia de finados na frente do cemitério. Escolheu o melhor dia. Voltei feliz da vida, né? Já vendi bombom na rua com meu irmão, porque teve uma época também assim, altos e baixos. Se eu for contar aqui, não vai ter tempo, gente. Eu ainda vou colocar no meu livro, que eu ainda vou escrever um livro contando toda a nossa história. E aí o meu pai teve uma época que ele ficou doente, ficou desempregado. Eu fui vender bombom na rua com meu irmão. Eu saí da Cidade Nova, na época do Bagé, que tinha... Lembro. Para Marituba, né? Lembro. Eu morava na Cidade Nova 6. Bem no início, quando tinha aquelas unidades sanitárias, que era só a salinha, um quartinho e tudo Sala, junto, e o banheiro, né? Cidade Nova 6, da W87, número 942. Estudei na escola Luci Correia de Araújo, né? Aos meus 14 anos de idade. Isso já foi uma outra época que o negócio estava ruim demais. E aí eu fui vender bombom com meu irmão para ajudar no sustento da família, né? Então a gente teve sempre uma vida assim bem difícil, mas também foi quando meu pai ele ingressou na política aqui. E aí ele foi um dos fundadores de um partido aqui, do PDT. E eu, aos 14 anos, era eu que fazia as atas. Minha letra era bonita. Qual é o nome do pai? Meu pai era José Araújo, foi vereador nesse município de Ananindeua, né? Um homem que era, assim, muito... Alguns achavam ele polêmico porque ele era aquele cara que ele falava a verdade, né? E aí, logo após o meu pai faleceu, perdi pai e mãe em menos de 1 ano, né? De idade, como eu havia falado. Então, voltando... nessa época, o meu pai, em meio a tudo isso, ele começou a fundar o diretório do PDT
aqui no município de Ananindeua. E ele fundou o diretório do PDT em todos os municípios do estado, mas isso com muita dificuldade, porque naquela época, quando se falava de partido, não é como hoje, que tem ali uma estruturazinha, não tinha nada. Não existia o fundo partidário. Não existia nada disso, né? Então, comprava aqueles livro-ata, fazia ata, era eu que fazia, eu ajudava a fazer as filiações, e isso já aos 15 anos de idade. E aí eu amava aquilo, sabe? E aí daí veio a paixão pela política, né? Já puxando para o pai, isso. Que foi vereador em Ananindeua, né? Foi vereador aqui em Ananindeua. Qual foi o ano, lembra? Lembro. Foi no ano de 1989 a 1992. Ele foi vereador. Aqui em Ananindeua. Nós temos uma área lá no distrito que leva o nome do meu pai, José Araújo, e uma unidade de saúde dentro dessa área que leva o nome do meu pai. Ah, por que leva o nome do teu pai? Porque ele morreu e colocaram o nome dele? Não, porque lá, quando invadiram essa área, as pessoas que não tinham onde morar procuraram a Câmara Municipal de Ananindeua para pedir apoio. E o único vereador que apoiou esse povo foi o meu pai. E eu estava lá com ele, porque sempre acompanhei, sempre gostei de política. E hoje, esse povo lá dessa localidade, que leva o nome dele, José Araújo, tem o direito à moradia garantido, porque esse vereador se levantou para ir em defesa desse povo. Que legal. Socorro, aí vamos já adiantando um pouquinho mais. A Socorro trabalhou na saúde. Conta um pouco da tua história, já trabalhando, já profissionalmente, na saúde aqui em Ananindeua? Aqui em Ananindeua, minha cidade. Nessa época eu já tinha perdido o meu pai, né? E aí eu comecei o trabalho de agente comunitária de saúde, lá no bairro do Coqueiro, na UBS Coqueiro. UBS Coqueiro na Mário Covas. UBS Coqueiro na Mário Covas. E aí comecei como agente comunitária de saúde naquela área. Na época em que o agente comunitário ainda tinha, né, um pouco de dificuldade, hoje tem um aparato melhor, né? E aí eu visitava a área e sempre fazia tudo assim com muito carinho, porque conversar com o povo, com gente, é apaixonante para mim, é algo que eu gosto. Então foi assim que eu comecei. Aí depois eu passei para auxiliar administrativo, passei por diversos setores da unidade, que isso foi muito bom para mim, foi um aprendizado. Quando faltava um funcionário, chamava na farmácia, vou. Faltava outro no almoxarifado, estou lá. E assim eu passei por vários setores da unidade de saúde, né? Então tem uma grande experiência, principalmente na saúde da família, né? Aquela saúde da família, a estratégia saúde da família, né? Onde, bem no início, quando esse projeto foi colocado, né, veio através do Ministério da Saúde, foi implantado, na verdade, nos municípios, onde foi criado para quê? Para que o paciente, o cliente do SUS, ele tivesse um pouco mais de conforto dentro da sua casa, no direito de que o médico ir fazer a consulta na casa, a visita domiciliar, na verdade, a começar pelo agente comunitário de saúde, pelo enfermeiro, pelo médico, né? Então, eu comecei nessa época, quando o médico atendia até embaixo de uma árvore, não media esforços para atender. Verdade. Não é como hoje, não estou falando da classe médica, mas hoje, pela experiência que eu tenho e tive ao longo desse tempo, o médico chega no consultório, o ar não está funcionando, peraí, eu vou me embora, né? Onde o médico antes ele atendia embaixo de uma árvore, isso é fato. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Atendia no centro comunitário, porque a origem da criação da estratégia de saúde da família é isso, é tirar o médico de dentro da unidade e levar ele para a comunidade. Então, ao longo do tempo que as coisas foram mudando e o médico não quer sair de dentro do consultório. Ressalto, não estou falando mal do médico, eu só estou dizendo que ao longo do tempo as coisas foram se perdendo. Mas muito bom você comentar isso, Socorro, pela tua experiência que tu tens na saúde,
principalmente na saúde pública em Ananindeua, é muito importante. Porque hoje o que a gente sente, o que a gente vê por aí, é o povo reclamar muito desse atendimento. O médico, também não estou aqui falando mal do médico, mas alguns profissionais da saúde, no geral, não tem mais aquela humanização com o público dele, que é a população mais carente. Quem procura a saúde pública é a população mais carente. O que é que tu acha que está faltando para essa saúde ficar mais humanizada? Está faltando uma vereadora, Socorro Araújo, para que possa lutar pelos direitos das pessoas aqui do município de Ananindeua, porque uma das minhas pautas, enquanto vereadora, é justamente defender o direito de vocês, porque todas as leis dentro do SUS, elas existem, e eu conheço a legislação do SUS toda, então eu vou defender, porque está faltando, sim, um cuidado melhor com a nossa população em termos da saúde, mas isso está faltando porque nós não temos vereadores comprometidos com a população, vereadores que fiscalizem as unidades de saúde, vereadores que tenham um entendimento que um cidadão, se ele vai numa unidade de saúde, ele não vai para passear, ele não vai lá para brincar, ele vai lá para pedir ajuda, que é um direito dele, garantido em lei, garantido pela Constituição, garantido pela legislação do SUS. Ninguém está numa unidade de saúde para pedir favor, e eu vou ser a vereadora que vai cobrar, sim, que vai cobrar do gestor municipal, que vai cobrar da Secretaria de Saúde e fazer valer o direito do cidadão do município de Ananindeua. Isso é importante, Socorro. Foi muito bom você ressaltar essa tua fala, porque isso é importante, porque as pessoas, a população mais carente, principalmente, ela não procura mais os seus direitos, porque acha que aquilo ali é um favor, e não é um favor. Aquele serviço ele tem que ser prestado com excelência. Aí eu quero aproveitar, já que você é uma candidata que vai representar, se for eleita a partir do dia 1º de janeiro, vai representar a saúde, vai cobrar melhorias na saúde. Tu acha que a saúde de Ananindeua está bem? Para começar, se eu for eleita, não, eu seria a vereadora mais votada desse município. E vou cobrar, né? A saúde precisa melhorar e ela não está bem. Não está bem, como eu volto a dizer, porque não temos vereadores. Porque os vereadores, eles não querem tirar a bunda da cadeira, sair da Câmara e ir nas unidades de saúde, ver que tem pessoas que estão precisando de uma ressonância e esperam 8 meses para se fazer esse exame. Então, o que nós precisamos é de vereadores comprometidos, porque hoje nós não temos vereadores em Ananindeua. E é por isso que a saúde não está bem no município. E é por isso que eu estou, Socorro Araújo, vereadora. Socorro, a gente sabe que o vereador, ele não executa a obra, ele não asfalta, ele não manda trocar lâmpada, ele não constrói escola, nem posto de saúde. O vereador, ele cobra, né? O vereador tá para brigar, tá para cobrar, para intermediar a população com o executivo, né? E tu não acha que, como você mesmo falou, que a Ananindeua não está com a saúde bem, né? Tu não acha que o executivo não está trabalhando em prol da população na área da saúde, até mesmo porque o nosso gestor do município é médico e poderia olhar com mais carinho a saúde de Ananindeua? O prefeito doutor Daniel é o meu candidato a vereador. A saúde não está bem, mas o que falta, torno a dizer, o que falta são pessoas comprometidas. Eu parto da seguinte opinião, pode ser o prefeito que for. Meu prefeito é ele, doutor Daniel. Mas pode ser o prefeito que for. Se nós tivermos vereadores, de fato, que saibam cobrar, não é vereador que vai dizer amém para tudo que o executivo faz, não. É vereador
que saiba o papel dele. Qual é o papel dele? É fiscalizar. Qual é o papel dele? É ir lá na unidade de saúde, é falar com o gerente da unidade, é ver como é que está a farmácia, tem medicação suficiente, é ver como é que estão os atendimentos. Hoje, infelizmente, a gente tem, sim, um déficit muito grande na saúde. Eu não posso me isentar de falar isso porque eu sou uma conhecedora do Sistema Único de Saúde aqui no município. Eu conheço todas as unidades de saúde do município, eu conheço todos. Eu conheço o município de Ananindeua como a palma da minha mão. Por quê? Um vereador que não conhece o seu município tem que pedir para sair. Um vereador que não conhece a problemática do seu município, peça para sair. Aliás, ele não pede, ele vai sair, porque é o povo que vai tirar dessa vez, porque nós vamos renovar a Câmara Municipal de Vereadores, a Câmara que hoje é inerte, que não faz nada pelas pessoas do nosso município. Câmara Municipal que vai atrás de obra. Asfaltou, está lá fazendo selfie. Olha, asfaltou aqui, olha, duplicou aqui, duplicou nada. Construiu unidade de saúde. Gente, quem constrói é o prefeito. Nós estamos aqui para garantir a manutenção de tudo isso através dos serviços oferecidos ao povo e que é um direito do povo. Importante a população saber disso. E esse é o papel do Te Liga Cast, é trazer essas informações para a população para poder esclarecer melhor e escolher o candidato que você acha mais qualificado para nos representar. Aí você falou, Socorro, a gente já entrou para o lado da política, né? Eu ia chegar lá, mas já entramos, o papo está tão gostoso, está tão bom, que a gente já foi entrando. Aí, Socorro, falasse, né, que a nossa Câmara é inerte, e a gente sabe que hoje em dia 80%, vamos dizer, 80% da Câmara é ligada ao atual prefeito. E, como você falou, não cobra. Mas por que não cobra? Não cobra porque não tem impulso ou não cobra porque tem algo junto com o prefeito que tem receio de cobrar? Pode falar? Se tem ou não tem, eu não quero nem saber. Mas o que eu sei é que eles não cobram. O que eu sei é que eles não têm compromisso. Ou por falta de conhecimento, ou por falta de caráter mesmo, mas eles não cobram. E eu estou para cobrar, eu não estou para passar pano no prefeito. Volto a dizer, o meu candidato a prefeito é o doutor Daniel, é o candidato que eu apoio, mas eu, como vereadora, a partir de 2025, vocês terão uma vereadora que não vai passar pano em prefeito nenhum. Eu vou cobrar, porque eu devo ao povo que vai me eleger no dia 6 de outubro. Então, tudo eu irei fazer de acordo com a vontade do povo, porque política é isso, política é feita para o povo. E eu vou cobrar, sim. Eu serei um calo. Eles são cientes disso. É por isso que eu sou dita como a polêmica, é isso, é aquilo, levantam coisas a meu respeito, mas eu não estou nem aí, porque eu tenho coragem, eu sou uma mulher de coragem. Se eu não tivesse coragem, eu não estaria na política, porque a política, principalmente essa política aí, na qual ainda é um mundo dominado pelos homens, nada contra os homens. Inclusive, olhe, lhe oriento, escolha uma mulher para você votar na próxima eleição. Escolha a mulher do Lilás. Só uma dica. Enfim, a política, ela é hoje ainda um mundo predominantemente masculino, onde nós mulheres, nós só somos chamadas a ocupar aquelas vagas dos 30%, porque eles acham que nós vamos ser uma escadinha para eles. Só que eu não estou aqui para servir de escada para ninguém. Eu estou aqui para ser aquela vereadora que vai legislar, que vai mostrar para o povo o que é fazer política, que vai trazer a esperança
no coração e na mente de cada pessoa que hoje encontra desacreditada da política. Quando a gente chega para falar de política, as pessoas ficam olhando com um olhar desconfiado. E eu digo sempre, eu não sou mais uma. Eu sou aqui uma mulher que veio para mudar a história desse município com relação ao legislativo de Ananindeua. Socorro Araújo, um papo muito bacana. É muito interessante você prestar atenção nas palavras da Socorro. É uma mulher candidata a vereadora e tocasse num assunto muito importante, Socorro. Eu ia fazer uma pergunta, mas como você falou agora, muitas das candidatas a vereadora entram na política para preencher aqueles 30%, que que é obrigado, é lei. É obrigado. Mas a Socorro, como decidiu? Não foi através dos 30%, né? Como se deu a entrada da Socorro nessa campanha política? Como foi a tua decisão para ser candidata a vereadora? Boa pergunta. Como eu falei, eu sempre fui uma apaixonada por política. Então, só que eu nunca pensei em me tornar candidata. Eu sempre gostei. Eu gostei de movimentar, de militar, mas eu nunca pensei. Nunca quis ser candidata, enfim. No ano de 2012... É candidata pela primeira vez? Não. Não. No ano de 2012, eu recebi o convite de vir candidata pelo então DEM, que hoje é União Brasil. Então, na época, eu fui exonerada lá da unidade do Coqueiro, lembra? Trabalhava na unidade Sim. do Coqueiro. Fui exonerada na época porque... Em 2012. Em 2012, porque eu não aceitava certas coisas. Eu nunca aceitei coisa errada. E nunca tive medo de perder emprego. Para quem já vendeu bombom velha no cemitério, vai ficar com medo de ficar desempregada? Não. Então, naquela época, eu estava desempregada. E aí eu digo, meu Deus, mas como ser candidata desempregada, né? Não tenho mais meus pais vivos, né? Situação difícil. Aí eu fui vender churrasquinho lá na esquina da Santa Lúcia com a São Pedro, aquela rua que vai para o Metropolitano. E aí eu digo, vendendo churrasquinho, quem é que vai acreditar em mim? Porque, infelizmente, algumas pessoas hoje estão mudando, mas diz assim aquela frase que eu odeio, não entre em política sem dinheiro. Não existe isso. Aí aceitei o convite de vir candidata. Na época, o presidente do partido falou assim, ele estava fazendo uma lista. Ele disse, olha, eu vou ser o primeiro, vou ser o vereador, esse aqui vai ser o segundo, esse aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu disse, você nunca foi testada, vai estar bem aqui. A última aqui da fila. Desempregada, sem nada, reuni meu povo, comprava TNT. O próprio presidente do partido falou já estava... isso para mim. Foi vereador por diversas vezes aqui em Ananindeua, hoje está concorrendo novamente. E aí, eu disse, tá bom, eu vou à luta. Eu aceitei, reuni minha família, meus irmãos, né? Falei, né? Todos disseram, a gente te apoia. A gente não gosta de política, mas você gosta, estamos com você. Reuni meus amigos, comprava rolo de TNT, cortava, todo mundo reunia, fazia farofa de ovo, pintava, enfim. Eu fui a mulher mais votada do partido. Não eleita, não fui eleita, mas eu fui a mulher mais votada bonito, né? do partido para quem entrou pela primeira vez, né? Após isso, eu decidi que eu não iria desistir, né? Não iria desistir. Aí assumi a direção de um polo de saúde, gerenciando várias unidades de saúde no bairro do Coqueiro, em 40 horas. E aí, em 2016, vim candidata novamente. Tive uma votação maior do que a que eu tinha, mas tive uma votação maior do que um vereador que foi eleito. E por conta do partido, eu não entrei, o coeficiente eleitoral. Não entrei. Aí eu digo, não vou desistir. 2020 eu vim de novo. Pandemia, toda uma situação. Enfrentei um divórcio. Mulheres divorciadas, sigam, tenham força, tenham coragem, entendeu? Porque nós não devemos desistir, somos fortes.
em meio à campanha, divórcio, tudo, mas eu vim candidata. Não foi daquela vez, porque vai ser dessa vez, em 2024. Então, eu tenho todo esse histórico de 3, agora, na 4ª vez que eu estou como candidata para vencer. Chegou a minha vez. A Socorro já tem uma larga experiência, então, em candidatura, né? Já teve várias vertentes políticas. E, Socorro, o que tu tá achando dessa campanha, desse momento político que a Ananindeua está vivendo? É uma eleição diferente, mas eu não quero nem saber, deixa eles lá fazerem a política deles. Eu vou fazer a minha, sabendo que no dia 6 de outubro eu serei eleita a vereadora mais votada de Ananindeua. Então, eu estou nas ruas, estou fazendo política sem medo. E sei que o povo está comigo. E deixa cada um lutar pelo seu. Mas eu vou trabalhar, estou fazendo uma campanha ali com coragem, com disposição, fazendo o que eu gosto. Não é política de carreira, não, que quer depois montar empresa e morar em condomínio fechado. Eu moro na periferia e eu quero estar lá com o meu povo. E não somente com o povo de lá, mas com o povo do município de Ananindeua, porque eu seria vereadora dessa cidade, não é de um bairro. Eu não serei vereadora somente do bairro do Coqueiro, o bairro que eu moro. Eu serei vereadora dessa cidade do município de Ananindeua. Certo, Socorro. Então vamos falar um pouquinho de propostas da Socorro para, se eleita, trabalhar pelo povo de Ananindeua. Fala um pouquinho das suas propostas. A começar, Lilás, né? Sabia que eu sou conhecida como... Estou conhecida, não era pretensão, e era, né? Como a mulher do Lilás. Onde mulher eu chego, do Lilás, onde lá. Eu chego, a mulher do Lilás. Olha, o nosso estúdio... Eu amei quando eu cheguei aqui. Eu digo, olha, tudo está conspirando ao nosso favor porque Deus é bom o tempo todo. Então, não poderia deixar de falar sobre a questão da mulher. Eu escolhi o lilás, além de ser uma cor linda, o lilás é a cor que representa a luta pela igualdade dos direitos da mulher. E aí eu tenho uma proposta nesse sentido. Inclusive, no mês de julho, eu lancei o movimento Eu Visto Lilás. Por quê? Muitas mulheres hoje, vítimas de violência doméstica, elas ainda continuam vivendo aquele ciclo de violência, né, por não ter condições de sair. Então, dentro das minhas propostas, eu tenho uma proposta chamada Livre para Viver. O que é isso? A mulher que é vítima de violência doméstica, ela vai ter uma rede de apoio para que ela possa ter não somente o apoio psicológico, que ela sofre todo aquele apoio, toda aquela dificuldade, toda aquela questão emocional, aquele bombardeio, mas vai ter uma linha de crédito que possa incentivar essas mulheres a sair daquele quadro de dependência econômica, né, que vivem, elas se submetem a essa questão da violência por depender economicamente de seus companheiros. E como é que ela vai sair de casa? Fica logo pensando. Como é que ela vai sustentar os filhos? Quem é mãe como eu sabe. Se tiver aqui um pão vai ser para o meu filho, eu fico com fome, não tem problema. Quem é mãe, você que é mulher, você sabe disso, que nós somos capazes de fazer tudo pelos nossos filhos, até nos submetermos, sim, a um quadro desse de violência. Muitas mulheres, inclusive, vou deixar um recadinho aqui para você, mulher, não julgue a outra mulher. Eu já ouvi mulheres falando assim, olha aí, está apanhando do marido, não tem vergonha, por que não sai de casa? Sabe por que não sai? Porque não tem para onde ir, não tem como pagar o aluguel, não tem como sustentar os filhos. Mas eu quero dizer que eu, como vereadora, nós vamos descobrir o talento de cada mulher. Tem mulher que sabe fazer unha, tem mulher que sabe fazer cabelo, tem mulher que sabe costurar, tem mulher que sabe colocar cílios tufinhos. Então, nós vamos fazer com que essas mulheres tenham um capital de giro para ela abrir o seu próprio negócio. E aquelas que ainda não descobriram o seu talento ou está com o talento adormecido, nós vamos criar também um projeto de capacitação para essas mulheres. Porque
Nós, mulheres, somos a maioria. Inclusive, nós, mulheres, somos a maioria do eleitorado feminino. E na Câmara são a minoria. Então, mulher tem que votar em mulher. Legal, muito importante. E essa proposta de dar essa rede de apoio às mulheres, a gente sente muito isso, a falta no município de uma rede melhor e maior de apoio para essas mulheres. Você falou uma coisa muito importante, né, que muitas mulheres, infelizmente, não saem dessa gaiola, vamos dizer assim, que é o relacionamento abusivo, por conta disso que você falou, do apoio para um recomeço. E a Socorro Araújo tem essa proposta, se for eleita. Sim. E você sabia que existe um decreto federal, né, que ele precisa ser implementado nos municípios, e eu vou fazer com que esse decreto ele seja implementado no município de Ananindeua, um decreto que foi aprovado no ano de 2023, 2023, que diz que 8% das vagas de empresas públicas e privadas, elas têm que ser destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Olha só. Quantidade já tem a lei. Já existe a lei federal. Gente, é por isso que eu digo, quando eu falo que existe uma Câmara inerte, porque esse povo não trata nem de estudar, de buscar as leis, de ver, aí, peraí, o que tem de lei para beneficiar o povo do meu município? Não procura fazer isso. E aí, deu no que deu, né? Mas vamos renovar. Então, é o seguinte, existe esse decreto e eu vou trabalhar na implementação desse decreto no município de Ananindeua, para que 8% das vagas de empresas públicas e privadas sejam destinadas a mulheres vítimas de violência doméstica. Muito importante. Mais alguma proposta que tu queira destacar, se for eleita a partir de janeiro de 2025? Tem várias, mas não dá tempo, né, gente? Mas aí entrem lá no meu Instagram, que tem todas as minhas propostas, Socorro Araújo Oficial. Mas eu vou falar de uma. Porque como trabalhadora da saúde que fui durante 25 anos, saúde e educação é primordial. Se nós não tivermos saúde, a gente não consegue nem levantar. Eu digo que se a gente não tem saúde, não consegue nem dobrar os joelhos e orar, né? Então, eu tenho uma proposta chamada Me Leva Nanim. O que é isso, Me Leva Nanim? É um transporte adaptado para pessoas que precisam fazer hemodiálise, crianças que precisam fazer tratamento lá do outro lado da cidade, no CIR, e não tem transporte. E, infelizmente, a gente ainda tem uma precariedade nisso. Então, eu tenho uma proposta com um transporte totalmente adaptado para essas pessoas que precisam e que dependem de fazer um tratamento, dependem de um transporte para que eles tenham uma qualidade de vida melhor e tenham até um tratamento melhor, porque quando você está bem psicologicamente, o corpo trabalha favorecendo a cura, né? Então, eu tenho essa proposta Me Leva Nanim, que é um transporte confortável, porque hoje, infelizmente, essas pessoas ainda sofrem. Tem criança, eu converso, eu ando muito na rua. Outro dia eu fui na casa de uma criança que faz tratamento e a cadeira de rodas da criança não dá para entrar no carro, que é uma luta para ela conseguir esse transporte. Então, tem que ser adaptado, e eu tenho essa proposta. E eu aproveito, já que falou em transporte, essa luta das pessoas que precisam desse tipo de transporte e que precisam buscar a saúde fora do município, porque o município não tem ofertado muitas especialidades aqui, o transporte, além de faltar dentro do município, o transporte do município, tu acha que ele é eficiente? O que precisa no transporte e o que a Socorro pode fazer, ajudar a melhorar esse transporte se for eleita? O que precisa são de vereadores, como eu estou falando, né? Mas o transporte, realmente, o transporte público, você está falando, isso, né? Infelizmente, precisa. A Ananindeua está precisando. Por exemplo, o bairro da Guanabara. Você sabia que o bairro da Guanabara não tem transporte? O ônibus foi tirado em 2020,
que o final da linha era lá na Rua do Fio. Não tem. Desculpa. Então, as pessoas que moram lá para dentro do bairro da Guanabara têm que vir até a BR a pé. Meu Deus. E aí, quantos vereadores já estiveram no bairro da Guanabara e não fazem nada? Então, eu, como vereadora, vou cobrar, porque tudo que diz respeito ao direito do cidadão do município de Ananindeua vai ser cobrado. Vai ser cobrado e vai ser aplicado. Porque, como eu falei, eu sou uma mulher de coragem e eu estou aqui para defender o povo. Socorro Araújo, sempre muito firme nas suas falas, sempre muito firme nas suas colocações. Socorro, a gente já falou aqui um pouco da tua história, da tua vida, um pouco da área de atuação profissional, que foi a área da saúde, um pouco das propostas. E aí eu te pergunto agora, Socorro, a Socorro está nessa batalha, numa campanha que não é fácil, uma campanha vereadora, e o que tu acha que pode modificar nesse pleito eleitoral, principalmente se tu for eleita? Essa campanha eleitoral vai ser renovada, a Câmara? Tu acha que há a possibilidade da gente ter um horizonte melhor no nosso município? Eu tenho certeza que a Câmara Municipal de Vereadores ela vai ser renovada, porque chegou o momento das pessoas virarem essa chave e acordar para isso. Porque chega, não deu certo? O cara recebeu a chance de ser eleito vereador, não correspondeu, tira. E só quem tem essa capacidade de tirar essa arma, esse poder na mão, é o povo no dia 6 de outubro. E a Câmara Municipal de Ananindeua, ela precisa ser renovada. E ela vai ser renovada porque eu acredito, eu sei de uma coisa e tenho certeza, uma cadeira lá será minha, já está reservada para Socorro Araújo, o número 45100. Socorro Araújo, 45100. Socorro, a gente fica muito feliz de ter você aqui, uma representante das mulheres. A gente já entrevistou aqui no Te Liga Cast muitos homens, né? E a primeira que esteve aqui conosco, falando um pouco de política, foi você. Então, obrigado pela tua coragem, obrigado por estar apresentando o teu nome, porque é importante, gente. Eu sempre digo, Socorro, para os meus amigos, principalmente aqueles que dizem que não gostam de política, né? A nossa vida é uma política. A nossa vida, política gira em torno de toda a nossa vida. Quando aumenta o preço do combustível, do pão, do transporte público, né? O asfalto que entra nas nossas ruas, a nossa saúde, tudo gira em torno da política. E por isso a gente tem que dar uma importância maior nessa área política. E a mulher tem que ser representada. Como você bem falou, a maioria dos eleitores hoje são de mulheres e faltam mais representantes femininas. E eu quero logo aproveitar que a gente está caminhando para a reta final do nosso bate-papo. Eu quero que tu fale para o nosso público, eu quero que tu mostre para o povo que a Socorro Araújo está colocando o nome à disposição. Fica à vontade. O Te Liga Cast está aqui à sua disposição. Poxa, tão bom, já vai acabar? Pois Nossa, né? Conversa maravilhosa. Meu povo, é o seguinte, eis-me aqui, uma mulher de coragem, uma mulher que decidiu enfrentar, furar todo esse bloqueio. Por quê? Por entender que a política ela é feita assim para o povo. A política ela é feita para pessoas boas. A política não foi feita para corruptos. E nós devemos dialogar e discutir sobre política. A política ela tem que ser falada nas rodas de conversa, no supermercado. Enquanto você se isentar e deixar de falar de política, venham lá e assume.
tem um corrupto lá que vai assumir e depois você vai ficar reclamando. Então, vamos discutir política, vamos aumentar o número da representatividade feminina, vamos eleger Socorro Araújo vereadora no dia 6 de outubro. A política, ela foi feita para você, ela foi feita para mim, ela foi feita para todos nós e principalmente para as mulheres, porque nós somos a maioria, mas eu preciso do apoio dos homens, porque são indispensáveis também, e nós vamos trabalhar sim com mulheres, mas vamos abranger os homens. Quando a gente fala em mulher, a gente fala em família, e o homem também é muito importante para a gente, mas o homem que não presta vai levar o seu também. Rapaz, fiquei até com medo da mulher. Socorro, muito obrigado. Socorro, o Te Liga Cast é a ferramenta de informação aqui do município de Ananindeua. A gente gosta sempre de frisar, Socorro, que aqui a gente procura ser o mais imparcial possível, porque a gente não cobra nada de nenhum entrevistado, nem de partido político. A gente precisa realmente levar informação para esse povo de Ananindeua, né, que a grande maioria ainda está precisando muito de políticas públicas para melhorar o seu dia a dia, a sua vida. Então, olha, aproveita, segue a gente, né, nas redes sociais. Essa entrevista, esse bate-papo, Socorro, vai estar em todas as plataformas digitais. Nosso canal no YouTube, vai lá, segue a gente, né, se inscreve, curte os nossos bate-papos e, principalmente, assiste a entrevista com a Socorro. Mais uma vez, obrigado, viu, Socorro? Estamos à sua disposição. Eu que agradeço muito por essa oportunidade, né? Um bate-papo muito gostoso, pessoas agradáveis, um cenário lindo com essa cor maravilhosa, lilás, a cor que invadiu o município de Ananindeua através da onda lilás. E mais uma vez eu digo, meu povo, dia 6 de outubro, vamos eleger a melhor vereadora do município de Ananindeua. A partir de 2025, vocês terão a melhor vereadora que esse município já teve. Olha aqui. 45 100, não esqueça. Obrigado, gente. Até a próxima.